Fala pessoal, Campeonato Brasileiro do Brasil, 13ª rodada concluída dos times paulistas. Vamos falar dos 4 grandes, como sempre aqui no canal. O primeiro deles, o São Paulo, que jogou no sábado em casa contra o Mirassol. O tricolor paulista está no G4 após a vitória magra de 1-0. O time que jogou bem contra o time do Mirassol, que para mim é uma das decepções desse campeonato. Claro que já era esperado que o time fosse ter uma baixa depois de desmontar o elenco campeão do ano passado, né? O elenco campeão não, vencedor do Mirassol. Mas o tricolor paulista fez isso, venceu o Bragantino e agora venceu o Mirassol. É isso que o tricolor paulista tem que fazer se quiser ficar entre as primeiras posições ou buscar uma vaga na Libertadores. A gente fala aqui que realmente Campeonato Brasileiro, buscar o título para o São Paulo hoje é quase impossível. O pessoal fala muito da espanholização, Barcelona e Real Madrid, entre Palmeiras e Flamengo, e é uma realidade. É uma pena que o São Paulo, por ser a terceira maior torcida do Brasil, não tem a força econômica dos dois times. Eu acho que o tricolor paulista está fazendo um campeonato ok, um campeonato decente, acima das expectativas, inclusive. Um ponto negativo é sobre as vaias do jogo para o Roger Machado. Eu acho que já acabou, já passou da hora. Eu sei que o time não é o melhor time do mundo, mas é um time que tem perdido e ganhado, tem jogado um futebol diferente do que o Crespo tinha como proposta, mas é ridículo o que a torcida vem fazendo com o técnico do São Paulo. Eles estão tratando o Roger como um bode expiatório, isso é algo muito triste. Mandaram ele para aquele lugar, a torcida xingando ele e o time vencendo em campo. Então é algo realmente muito preocupante. Eu acho que a torcida está descontando em um cara algo que a diretoria tem feito, que é uma crise institucional. A gente viu bastante escândalos aí do São Paulo. Tudo bem que o Roger tem um futebol um pouco mais difícil, fala bonito demais muitas vezes, mas eu acho que não é justo com ele, com a pessoa do Roger, você tentar fazer o seu trabalho, independente de ser um trabalho bom ou ruim, e ser vaiado. Imagina você aí trabalhando no seu dia a dia e ser vaiado. Realmente não deve ser fácil, então esse é o ponto negativo. O Luciano fez o gol da vitória de cabeça, se tornou o terceiro maior artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Olha aí o Lucigol! O tricolor então segue agora para jogar a Sul-Americana no meio da semana. Sobre o Santos jogou fora de casa contra o Bahia. Esse jogo para mim me surpreendeu porque o Bahia era franco favorito. O Rogério Ceni depois até falou do gramado, que o time não tá cuidando muito do gramado. É estranho, né? Porque ele tinha falado sobre o Abel, o gramado sintético. Enfim, o time empatou com o Santos. O time do Santos que é bem inferior ao time do Bahia, mas que conseguiu sair com a vantagem de 2-0. Lautaro Martinez, desculpa pessoal, Lautaro Dias teve a chance de fazer o 3-0 e parou no goleiro, e aí o Bahia esboçou uma reação e foi atrás realmente. O William José marcou o gol aí do empate do time baiano. Com isso, o Santos entra na zona de rebaixamento. O Cruzeiro venceu o seu jogo e o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco, também venceu. O ano do Santos, infelizmente, é esse. Tava sem o Ney, sem o Gabigol. Eu acho que o time vai lutar para escapar do rebaixamento, infelizmente, se a gente não tiver uma recuperação rápida do Neymar, que é um dos poucos que pode salvar o Peixão da Vila. Jogo que estava nas mãos, a zaga, como a gente fala sempre aqui do Santos, é uma zaga limitada, e o Bahia é um time bem superior, que às vezes até decepciona, né, com alguns resultados. E é isso, o Santos empatou e está na zona de rebaixamento porque o Cruzeiro e o Corinthians venceram. Os adversários abaixo, Mirassol, Remo e Chapecoense, são bem ruins. Eu acho que o Santos não vai ter tanto problema contra eles, vai ter que vencer os jogos contra eles. Mas essa situação do Peixão, hoje na zona de rebaixamento, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falar do Corinthians, o Corinthians que venceu o jogo, uma vitória magra, 1-0, golaço do Bidu, eu ia falar Pitu, do Bidu, Matheus Bidu, lateral esquerdo. Acho que para esse ciclo da Copa do Mundo
ficou difícil para ele chegar. Quem sabe para o próximo é um bom lateral esquerdo. A gente tem que falar do Garro também, Fernando Diniz, que recuperou o Garro. O Garro antes estava jogado, não jogou nada o ano passado, e ele é um ótimo jogador, um ótimo meia. Ele deu um passe magistral para que o Corinthians vencesse o time limitado do Vasco, que também não tem um ataque muito bom e não esboçou demais reações, mesmo com um jogador a mais. E aqui, falar do André, eu acho que ele é jovem, 19 anos, e ele ainda vai aprender muitas coisas. Pode ser que ele esteja evoluindo mentalmente ainda. Ele é jovem, não dá para cobrar dele que ele haja como um Thiago Mendes do Vasco, por exemplo, que já é muito mais experiente. Mas foi uma força descabida, merecida expulsão. Eu acho que tem que conversar com ele. Aconteceu com um volante do Vasco, Cauã Barros, em outros jogos, que tinha sido expulso 2 vezes seguidas. São jovens, acontece. Eu acho que o André pôs o time do Corinthians em risco. O time que tinha tudo para ganhar uma vitória bem tranquila, 2-3-0 do Vasco. Teve que jogar o segundo tempo com bola direta para o Yuri, não teve muitas chances. Mas escapou da zona de rebaixamento, uma ótima notícia. Acho que isso traz leveza para o time. Até o Fernando Diniz falou isso na rádio, que o time precisava vencer, encarou o jogo como uma final. E é isso mesmo, o Corinthians não pode ficar na zona de rebaixamento pelo elenco que tem. Venceu o jogo merecido. E olha só, 6 jogos do Fernando Diniz, 6 gols feitos, o ataque tá ok. E a defesa melhor ainda, nenhum gol tomado. Essa estatística me pegou de jeito assim, porque faziam 12 anos que o Corinthians não ficava 6 jogos sem tomar um gol. Então o Fernando Diniz está arrumando a casinha de trás para frente. O melhor ataque é a defesa, como muitas pessoas falam. Corinthians em 15º, acho que é isso. O time vai jogar agora contra o Peñarol na Libertadores. Vamos ver se o time consegue continuar com gás, mesmo com algumas baixas aí, e sair com a vitória na Liberta. Esse é o Corinthians. E por fim o Palmeiras, o líder, segue o líder, que venceu fora de casa 1-0. Um jogo que o Palmeiras fez um esforço no primeiro tempo, gol do Flaco. E o segundo tempo o Palmeiras descansou um pouco. É isso, não dá para esperar com que o time do Palmeiras deixou todas as partidas. É difícil, a gente sabe o estilo de jogo do Palmeiras, é uma defesa muito sólida e que vai fazer isso, cara. Tem muitas competições, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Ele tem que lidar ali contra um Flamengo que também vem crescendo e venceu o jogo de 4-0 do Atlético Mineiro, mas a vantagem ainda é de 6 pontos. Eu acho que o campeonato ainda não tá ganho pelo Palmeiras, são 11 rodadas, 13 rodadas, 1/3 do Campeonato Brasileiro rodado até agora, então essa briga vai ficar até o final. Se o Palmeiras oscilar, e vai oscilar, porque os times acabam oscilando, alguém se machuca, e o Flamengo mantiver a boa fase, pode ser que essa disputa fique até as últimas rodadas, o que pode se tornar um campeonato emocionante. Mas o líder venceu com autoridade, o time do Bragantino, que jogou em casa, mas mesmo assim não adiantou, não conseguiu nenhum empate contra o ótimo time do Palmeiras, que vem jogando futebol ok, futebol de líder. É isso, não dá pra torcida pedir mais coisa. O time é o time, a máquina de vencer. Eu sei que a torcida às vezes vai exigir um jogo mais bonito. Eu mesmo falo muito que o Palmeiras não joga muito bonito. Mas ok, o time é líder. Não podemos falar muitas coisas de um time que vem liderando, e não só esse ano, vários e vários anos. Então o time está com sede de ganhar um título esse ano, já que o ano passado não ganhou. E no meio da semana tem Liberta para o time do Verdão. Foi essa 13ª rodada, basicamente, do Campeonato Brasileiro para os paulistas. Ótimos resultados aí. Vamos ver a próxima rodada no final de semana que vem. E se você ficou comigo até agora no vídeo, já se inscreve no canal, dá like para mais vídeos sobre futebol. Eu te vejo no próximo vídeo, hein?